Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Por favor, não fiquem chateados comigo. Muita gente perguntou se não teria mais aula para o Semai. Aqui estou eu gravando aulas para vocês. Deus te abençoe grandemente, pessoal. Ó, lembrando, graças a Deus, a plataforma do Desafiando Concursos já foi inaugurada e na semana de véspera nós teremos lá na plataforma do Desafiando Concursos. Pessoal, eu tenho fé que em torno ali de mais ou menos umas 6 horas de revisão só em questões por apenas R$ 19,90 lá na plataforma do Desafiando Concursos. Vou deixar o link aqui para vocês. Se você quiser adquirir os materiais em PDF, valor único de R$ 10. Pessoal, eu quero muito que vocês depois olhem lá a plataforma do Desafiando Concursos, coloquem a opinião de vocês, o que vocês acharam. E aí já vou também começar a jogar os nossos aulões lá. Se você quiser, você vai lá dar uma conferidinha. Belezinha, pessoal? Vamos lá então, pessoal. Terceira parte, terceira aula aqui, né? Segunda parte. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho acerca, pessoal, das proibições do servidor. O que o servidor ele não pode fazer, tá? Bom, vamos lá. O que o servidor não pode fazer? Ele não pode se ausentar do serviço durante o expediente sem a pré-autorização do chefe imediato. Ou seja, estão aqui no saber se, não, o Zezinho ele não pode se ausentar de forma nenhuma. Não é isso. Ele não pode se ausentar sem prévia autorização. Aí ele não vai se ausentar. Ai, nossa, vamos supor, tá? Vamos supor que a servidora, só um exemplo, tá? Ela vai se casar. Ela vê que tá tão tranquila. Ai, nossa, tá tão tranquila aqui hoje. Quer saber? Tem uma loja ali que vende coisas de casa. Estou fazendo, né, o meu chá de panela, vou ali, tá? Depois tá vazio, depois eu volto. Não, ela precisa de uma prévia autorização. Ela não pode simplesmente se ausentar por ausentar, tá? A segunda hipótese aqui do inciso 2 é o seguinte: o Zezinho, ele pode tirar algum documento, o objeto da repartição? Quando ele pode. Porém, ele só pode com autorização. Ou seja, ele não pode retirar sem prévia anuência da autoridade algum objeto ou documento. Então, por exemplo, tem um documento, ele vê lá assim, tá? Ele olha lá e fala: Poxa, tá aqui esse documento. Ah, vou levar para minha casa. Vou terminar de fazer lá na minha casa. Ele pode fazer isso? Só se ele for, tiver autorização da autoridade competente? Beleza, beleza. Mas você, eu gosto de dar. Sabe, na justiça, no judiciário, os processos físicos, isso aqui é um livro de direito administrativo, mas eu só vou exemplificar para vocês, tá? Processo físico, ele é físico. Físico, folhas, isso aqui é um livro, tá, gente? Físico, ó, folhas, papéis. Se é uma repartição, uma defensoria pública, enfim, vai simplesmente tirar, olha, eu tô levando para minha casa. Não, não pode sair de lá. Só pode sair de lá, enfim, por fora. Não pode sair de lá para casa da pessoa. Beleza? E aproveitando que eu peguei meu livro aqui, esse aqui é o da editora Mizuno, tá? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos uma parceria com a editora Mizuno, inclusive eles estão me mandando agora um outro livro, que agora esse outro livro que está chegando é do preparatório da UAB, porque alguns alunos estão me perguntando se vai ter algum preparatório para a prova da ordem, tá? Então, eles estão me mandando, ó, esses livros aqui, esse aqui é um dos que eu tenho, tá? Direito administrativo. Acho que vocês nem sabem que eu gosto tanto de direito administrativo, né, gente? Vamos lá, ó. Inciso 3, recusar fé a documentos públicos. Então, obviamente, gente, os documentos, eles precisam ter fé, tá? Eu não posso recusar. Não pode opor resistência ao andamento de documentos e processos, né? O processo ou execução do serviço. Não pode promover a manifestação de apreço ou desapreço do recinto da repartição. Não pode, pessoal, por exemplo, o Zezinho
ele é amigo do Mévio. E aí o Zezinho fala assim: ai, Mévio, eu tô tão cansado hoje, mas eu tô tão cansado hoje. Olha, faz o seguinte: você é meu amigo, faz um serviço por mim, por favor. Eu tenho aqui, tá? Esse desempenho aqui, essa aqui é a minha atribuição, só que eu já tô tão cansado, faça por mim. Ele não pode. Existem os casos da lei? Existe. Por exemplo, o funcionário está de férias, um outro vai substituí-lo. Então, obviamente, ele está de licença, de atestado, uma outra pessoa vai substituí-lo. Isso é óbvio, mas nos casos que a própria legislação vai falar que pode. Beleza? Não vai coagir, não vai subordinar ninguém para se filiar a uma associação profissional ou sindical ou até mesmo a partido político. Manter sob sua chefia imediata cargo ou função de confiança, o cônjuge, companheiro, parente até o terceiro grau, ou seja, vamos supor, tá? O Zezinho fala assim: ah, vou colocar ali num cargo de confiança meu filho, ou a minha esposa, ou meu marido, ou meu irmão, ou minha mãe, ou meu pai. Não pode, beleza? Não pode valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem. Gente, presta atenção. Deixa eu até compartilhar com vocês, ó. Já estava até aqui, ó. Eu estava em uma outra aula. Presta atenção. O artigo 37 da Constituição, galera, ele me traz esses princípios aqui. A partir do momento em que, por exemplo, o Zé, ele tira proveito da sua função para satisfazer interesses pessoais ou interesse da sua mãe, do seu pai, do seu papagaio, do cachorro, do gato. Pode fazer isso? Ele não pode. Ele fere a administração. Pessoal, a administração pública. Peraí, deixa eu apagar aqui. Ah, e se você está assistindo essa aula até o final, coloque lá nos comentários, assistir até o final, para eu ter ciência de quantas pessoas estão me assistindo e de quais são as pessoas que estão me deixando na metade da aula. Ó, eu sempre gosto de fazer isso e eu poder saber, tá? Nossa, por exemplo, o aluno falou, não, a professora assistiu até o final, eu fico tão feliz, gente, vocês não têm ideia. Ó, a administração pública, ela vai satisfazer o quê? O interesse público, ou seja, o interesse coletivo. Se o Zé tira proveito próprio, ele está ferindo de forma muito forte o princípio da impessoalidade, ele está ferindo, beleza? Beleza. Então, o Zé, ele não pode virar e falar assim: ah, quer saber? Eu tô no meu cargo ali mesmo, ganhar um proveito pessoal para mim, eu vou tirar um proveito disso aqui. Jamais. Jamais. Não pode participar de gerência ou administração privada personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, salvo quando ele estiver em licença para tratar de interesse particular ou em disponibilidade durante o período de afastamento. Beleza? Ele não pode atuar como procurador ou intermediário junto das repartições, salvo quando você estiver falando de benefícios previdenciários de parentes até o segundo grau de cônjuge ou companheiro. Então, obviamente, ele não vai receber propina, não vai receber comissão, nem presente, nem vantagem, de qualquer espécie em razão das suas atribuições. E é bem interessante essa questão, pessoal, porque nós falamos de presente, tá? Presente, presente, tá bom? Presente. Eu estou, na verdade, graças a Deus, dando aula para a Caixa Econômica. E aí, em um outro curso, tá? E estava vendo o código de ética.
E o código de ética deles fala muito dessa questão de presente, 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 presente. Presente, pessoal. O que que é presente? Sabe, pela lógica do raciocínio humano. Zé está lá na repartição. Aí uma pessoa chega lá e fala, por exemplo, tá? O Zé resolveu ali, né, dentro da sua competência, tá? Dentro ali do seu exercício do cargo, ele conseguiu solucionar o problema do seu João. Aí o seu João chega e fala: Poxa, seu Zé, eu tô até emocionado. A situação estava difícil, eu conseguiu me ajudar. Aqui, R$ 1.000 pro senhor, R$ 500 pro senhor. Receba. Presente. A intenção do João pode até ser boa, pode até ser boa, mas se o Zé não vai aceitar. Vai falar o quê? Não, olha, eu agradeço, só estava fazendo, né? A minha obrigação, eu só estava fazendo, né? Cumprindo o meu dever. Agora, se ele aceita, ele não está agindo de má fé. Ou, por exemplo, né? Vem aqui questão de vantagem, enfim, ó, o negócio é o seguinte: se você, vamos supor, né, ó, fulano, ah, o seu Zé, ó, você trabalha na repartição, ó, te dou aqui X para você resolver meu problema. Tá percebendo? É uma troca. Aqui você tem uma troca. E é muito delicado, por quê? Porque a gente tem muito corrupção ativa e corrupção passiva. Cuidado, cuidado. Então pode ter um. Se alguém vai receber, é porque tem alguém que vai oferecer. Você concorda? Se o Zé aceitou, isso aqui são bullshits, tá, gente? Se o Zé aceitou o dinheiro, é porque alguém falou assim, ó, toma. Então, obviamente. Beleza, pessoal? Bom, às vezes eu fecho a câmera e olho pra cima, gente, porque o meu gato, ele fica bem aqui em cima, que é um guarda-roupa barra estante. E ele fica em cima da estante, e eu comecei a gravar, eu não tirei ele. Você não vai passar ele pulando aqui atrás de mim, né? É o franjinha, beleza? Então, às vezes, por isso que eu fecho a câmera e dou uma olhadinha, pra ver se ele não vai descer. Se ele descer, pelo menos eu fecho a câmera e dá tempo, tá? Por isso que às vezes eu fecho. Beleza? Não vai praticar usura sob qualquer das formas, não pode proceder de forma desigualosa e não vai utilizar, pessoal, recursos materiais de repartição para atividade particular. Então, por exemplo, ah, isso aqui é da repartição, ah, poxa, eu estava tanto precisando disso aqui na minha casa, mas tanto mesmo disso na minha casa, eu vou pegar aqui e vou levar. Estava precisando disso aqui, nossa, vou. Não. Materiais da repartição e da repartição. Não pode cometer ao servidor atribuições estranhas ao cargo que já é diferente do que nós tínhamos lá atrás. Aqui é o seguinte, ó, vamos supor. É, Zé e Zezinho. Zé tem a função A e o Zezinho tem a função B. Só que aí o Zezinho da função B pede ao Zé da função A assim, olha, você não pode ficar aqui para mim, não? Estou muito cansado hoje. O senhor também é da administração, como eu. É, as nossas funções, assim, são diferentes, mas você é uma pessoa muito esperta, você vai conseguir aqui de letra tirar isso aqui. Pode? Não. Exceto situações de emergência transitória. Então, nossa, o Zezinho precisou se afastar, ó, seu Zé. Ah, mas a administração vai resolver. Não pode exercer atividades, né, que sejam ali incompatíveis com exercício ou com horário de trabalho, tá? E não vai se recusar a atualizar os seus dados cadastrais quando for solicitado. Bom, acerca da acumulação, isso aqui é bem interessante, por quê? Você tem casos que a Constituição aceita lá meu gato descendo? Falei com vocês? Tá vendo ele descendo? Eu não sabia que ele ia descer agora. Desceu. É isso aí, gente.
ver aqui se eu consigo abrir a minha Constituição para vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu gosto de, às vezes, deixar minha tela aqui da Constituição aberta para vocês verem. Tá, mas depois eu mostro para vocês. O que acontece? A Constituição, ela traz os casos? Traz. Ela traz os casos em que eu posso ter acumulação. Beleza? Exemplo. Questões ali de cargos, vamos supor, educação, enfim. Tá? Mas ali já tem os casos específicos. Fora esses casos, em regra, a acumulação de cargo é proibida. Qual que é a regra? Proibição. Tem a exceção? Tem. Mas a regra é que essa acumulação ela fica vedada. E agora, que haja casos em que a acumulação vai ser permitida pela Constituição, essa acumulação ela precisa tão obviamente ter compatibilidade de horário. Concorda comigo? Não tem como o Zé ele exercer a sua função aqui e aqui ao mesmo tempo. Então precisa ter uma compatibilidade de horário para que não venha haver interferência. E essa proibição de acumulação também pode se estender para a administração pública indireta. Não é só para a administração pública direta. Ou seja, os entes federativos, os órgãos, as secretarias. Não. Você pode ter autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiárias, as sociedades controladas, direta e indiretamente pelo poder público. Beleza? Beleza. Gente, outra coisa. Você tem aqui a definição daquilo que foi pedido. Beleza? Pediu isso. Pediu o artigo X, Y, Z, por exemplo. Vai naquilo que te pediu. Por quê? Porque se o edital te delimitou o que ele quer, porque ele quer que você vá ali e acabou. Beleza? Ponto positivo desse tipo de edital. Fechou? É, só para vocês entenderem o porquê que é tão bom isso, vou só citar um exemplo. Domingo agora teve a prova de São Bernardo do Campo, lá foi o Unesp. O edital era simplesmente enorme. Algumas pessoas estavam até comparando com o TJ São Paulo, por incrível que pareça. Graças a Deus! Lá no Estatuto do Servidor, nós fomos indo ali, né, pelo que mais tinha sido cobrado nas últimas provas, questão de servidor, de cargo público, enfim, graças a Deus, o pessoal, para a honra e glória de Deus, os alunos depois mandaram mensagem à professora, dito e certo. Graças a Deus, pessoal. Então, assim, vocês estão tendo um privilégio muito grande de estar sendo muito bem direcionado pelo próprio edital, beleza? Bom, o servidor, pessoal, ele não pode exercer mais de um cargo em comissão, tá? A regra, você tem a exceção? Tem. Parágrafo único do artigo 9º, ok? Nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. 145, o servidor que ele ficar vinculado ao regime dessa lei, beleza? Se ele acumular licitamente dois cargos, ou seja, acumulou, bonitinho, ele pôde acumular, foi caso em que admite a acumulação. Ele fica suspenso de ambos os cargos efetivos quando ele tivesse sido investido em um cargo de provimento em comissão, lembrando, em cargo de provimento em comissão. Vê, alguém lembra? Hum? Falamos, não falamos? Falamos, gente. Ó, comissão, cargo em comissão. Quais são as características? Primeira delas, não tem prova de concurso. Segunda característica, não possui estabilidade. Se não possui estabilidade, não tem o estágio
Probatório. São quantos anos? 3 anos. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu microfone. Eu acho que até então essas distinções aqui estão ok. O que que vai acontecer? Zezinho foi tido em cargo de provimento em comissão, então ele está em um cargo comissionado. Ele fica afastado dos cargos efetivos em que ele estava, tá? Salvo na hipótese que houver compatibilidade horária, beleza? Com o exercício de cada um deles. Bom, agora nós vamos começar uma parte que eu simplesmente amo, que vai falar das responsabilidades do servidor. O artigo 146, ele fala o seguinte, que o servidor ele pode responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Pessoal, vem comigo aqui, ó, quadro, que essa parte aqui é bem interessante, tá? É bem importante essa parte aqui. Presta atenção, ó. Quando nós estamos falando de responsabilidades, nós estamos falando, provavelmente, cometeu, o servidor cometeu alguma falta grave, beleza? Você fala que o Zé pode responder tanto civil, penal e administrativamente, você vai falar o seguinte, ó, vamos lá. Ambas as penalidades são independentes. Exemplo: Zezinho cometeu crime de peculato mediante erro de outrem. Exemplo de peculato mediante erro de outrem. Dona Cláudia, uma senhora que muito feliz que está chegando o aniversário da sua neta, compra um smartphone de última geração e a dona Cláudia mora em São Paulo e a filha mora no, por exemplo, em Minas Gerais. E aí, dona Cláudia chega na prefeitura, por exemplo, e fala assim com o Zezinho. Oi, tudo bem? O Zezinho é o que fica ali atendendo na recepção, por exemplo, né? Oi, tudo bem? Olha, eu tenho uma neta, tá? Ela mora lá em Minas Gerais. E aí eu comprei esse telefone aqui para ela, esse smartphone aqui para ela, né? Eu comprei lá, tal, e tudo. E eu quero muito mandar para ela, só que ela tá lá em Minas Gerais. O que eu faço? É aqui que eu mando? Se o Cezinho agisse de boa fé, o que que ele iria falar com ela? Você, olha, senhora, o que que a senhora vai precisar fazer? A senhora vai precisar procurar uma agência dos Correios mais próxima da senhora e lá vai fazer o envio, beleza? Beleza, vai embora. Só que o Cezinho agiu de má fé e falou assim: olha, dona Cláudia, a senhora veio no local certo. Deixa aqui comigo o smartphone da sua neta, que eu já tô enviando para Minas Gerais. Ela vai agindo de boa fé, deixa o telefone com ele e vai embora. Ele cometeu crime de peculato. Ele se apropriou de uma coisa que não pertencia a ele, tá? Porque é mediante erro de outrem, que foi mediante o erro da Cláudia em não saber se era ali que se enviava mercadorias, enfim, correspondências, ela acabou agindo de má fé e entregou o telefone para o Zezinho. Perceba. O Zezinho cometeu o quê? O Zezinho cometeu um crime, lá no Código Penal 312. É o crime de peculato. Se o Zezinho cometeu um crime, então ele vai responder na esfera penal. Ó, vai responder na esfera penal. Só que, vamos supor, tá? Além disso, poxa, a dona Cláudia ficou sem o presente que ia enviar para a neta e a neta também ficou sem o presente. Poxa, vamos supor, tá? Ó, ele vai ter que indenizar a dona Cláudia.
Aí lá vai a esfera civil. Beleza. Os de virar e falar assim, ó, não, ah, eu não aceito indenizar a dona Cláudia. Por que não, Zezinho? Porque eu já respondi criminalmente, eu já respondi a um processo judicial. Não tem nada a ver. Porque as esferas são diferentes. As esferas das responsabilidades são o quê? São diferentes. O fato de, por exemplo, vamos supor um exemplo. Eu recebi um convite para ir num chá de casa nova de uma amiga minha da igreja. Ela falou assim: olha, né? Se vocês puderem levar um prato, cada um leva um prato, né? Uma coxinha, um bolo. Eu levo um bolo de laranja, uma amiga minha leva um bolo de maracujá, outra leva um bolo de coco. São três bolos diferentes. Não tem um a ver com o outro. Ela não pode falar assim, nossa, mas aqui, que tanto de bolo é esse? São são sabores diferentes. Aqui é a mesma coisa, são esferas diferentes. Você tem uma esfera civil, você tem uma esfera penal, você tem uma esfera administrativa. Ele pode responder aos três juntos? Pode, exemplo, aqui no administrativo, ele pode responder a um processo administrativo disciplinar, um PAD da vida, só que são esferas diferentes. Ele não pode não querer cumprir alegando que não. Eu já indenizei a dona Cláudia, não vou responder a um processo administrativo disciplinar, por exemplo. Beleza? Fechou? Ele não pode fazer isso. Ele pode responder pelas três? Pode. Ah, Rebeca, eu já ouvi falar aí, né? Já ouvi falar num tal de princípio do non bis in idem, que é quando a pessoa, né, ela não vai ser ali responsabilizada, enfim, mais de uma vez, condenada, enfim, tá? E aí, Rebeca? Zezinho vai responder na seara civil, penal e administrativa. Ele está respondendo por três atos. Minto, ele está respondendo por um ato só. Não. Ó, presta atenção. Na esfera civil, aqui no artigo 147, quando que fulaninho vai responder na esfera civil? Quando houver um ato de omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiro. Você concorda comigo que o fato do Zezinho, além dele ter cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, ele também acabou causando um prejuízo à dona Cláudia? Então, ele pode ser responsabilizado. Agora, você também tem a questão da indenização, beleza? Ok. Ó, tratando-se de um dano causado a terceiro, que foi o caso aqui, por exemplo, da dona Cláudia, o servidor ele vai responder perante a fazenda em ação regressiva. E a obrigação de reparar o dano se estende ao sucessor e contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida. Exemplo. Isso aqui é questão de direito civil, tá? Exemplo. Zezinho faleceu. Só que o Zezinho faleceu antes de indenizar a dona Cláudia. Vamos, só vou colocar aqui valores bem aleatórios, tá? Vamos supor que a herança do Zezinho seja de 50 mil, por exemplo. Vamos supor que ele tinha lá 50 mil. É um exemplo, 50 mil. E aí, o valor da indenização, só a título de exemplo. É por isso que eu tô falando, são exemplos bobos, assim, de números aleatórios. Vamos supor que o patrimônio dele, a herança, 50 mil. Mas vamos imaginar que o valor da obrigação da indenização da dona Cláudia foi de 60 mil. O que vai acontecer? Ah, Rebeca, o filho do Zezinho vai ter que arcar com o restante dos 10 mil? Não. A obrigação vai chegar até o valor da herança. Acabou.
Ah, ele só tem 50 mil. Vai 50 mil. Os outros 10 mil, não posso fazer nada. Beleza? Ah, nossa, enfim, deixou 10 mil. Aí os 10 mil. Mas a obrigação se estende ao sucessor até o limite da herança. Recebi. Porque aqui, quando você lê essa parte, pode pensar assim: poxa, então se a indenização foi de 70 mil, ele só ficou com 20 mil, então ele vai ter que pagar o restante do bolso dele. Não. A obrigação só chega até o limite da herança. Recebi. Beleza? Agora, quando que o Zezinho vai responder por uma responsabilidade penal? Se eu estiver falando de crime, contravenção, exemplo, peculato mediante erro de outrem, foi o que eu falei para vocês, e na esfera civil administrativa ou na esfera ali administrativa, é quando você tem um ato omissivo, comissivo, praticado no desempenho do cargo ou função. Então, vamos supor, a pessoa, enfim, vamos pensar aqui em alguma coisa, uma prática que ela acabou cometendo ali no ato o servidor ele possui as suas proibições, que ele não pode fazer, ele vai e comete alguma coisa, ele tira proveito próprio, ou ele recebe algo de alguém, ou ele até mesmo ameaça quem, ó, se você não me der X, eu complico. Gente, só pegar uma água aqui, tá? Se você não me der X, eu complico a sua situação aqui perante a administração. Ok? Só um minuto. Olha o artigo 150. Falei com vocês e vamos repetir. Olha o que a própria legislação traz. A sanção civil, penal e administrativa, olha que interessante, poderão acumular sendo independentes entre si. Ou seja, não tem nada a ver. Ah, não. Não, não vou indenizar. Ah, por que você não vai indenizar, Suzé? Porque você responde a um processo administrativo disciplinar. Você está querendo mais o quê? São independentes, são ações independentes. Beleza? Agora, presta atenção. Presta atenção. A responsabilidade administrativa do servidor, ela pode ser afastada se você teve uma absolvição criminal, a existência do fato ou autoria. Deixa eu até copiar e colar aqui essa parte para a gente poder ir lá para nossa lousa. Ó, vamos lá. Como assim, Rebeca, isso que você falou agora? Vem comigo aqui no quadro que eu vou te explicar. Pessoal, quando você está falando da questão administrativa, vamos pensar num PAD, processo administrativo e disciplinar. É um processo, é como se fosse um processo judicial, mas a única diferença é que ele corre na esfera administrativa. Aí você não tem ali um juiz, você tem uma comissão formada, você tem ali uma base de 3 servidores, enfim, tá? Mas, vamos supor aqui, ó. Vamos imaginar que você tem a responsabilidade administrativa, beleza? Vamos supor que o Zezinho ele está para responder um processo administrativo disciplinar ou um PAD, beleza? Um PAD. Se o Zezinho foi absolvido na esfera criminal, então vamos supor que correu um processo judicial, parará, parará. E ali foi confirmado que, no caso aqui, negou o fato ou se negou a autoria, ou seja, concluísse então que não foi o Zezinho. Então ele foi absolvido porque ficou ali, né, provado que não foi ele que cometeu. Então, eu anulo a responsabilidade administrativa. Por quê? Porque um processo criminal já me trouxe falando que não foi ele. Então, qual é o motivo? Presta atenção.
Se ele foi absolvido na esfera criminal, qual seria o motivo de não dele responder a um processo administrativo? Seria, vamos supor, se ele fosse absolvido no processo criminal, mas respondesse a um processo administrativo, como diz o mineiro, seria chover no molhado, enxugar gelo. Não existe isso. É a mesma coisa, por exemplo, uma criança. Vamos supor, tem duas crianças. Aí uma criança fala pra mãe assim: mamãe, ali o meu coleguinha pegou o meu estojo de lápis e jogou no chão. Quebrou os meus lápis. Só que aí a professora vira e fala: não, não foi ele. Foi aquele outro menino daquela outra turma. Beleza. Esse menininho que o aluno estava acusando ele, faz sentido ele ir lá na loja com os pais, comprar um novo estojo, novos lápis e restituir a criança? Sim. Então, uma coisa não faz sentido com a outra. Então, esse é o único caso em que as esferas vão conversar entre si. Beleza? Que eu trouxe um mapa para vocês, ó, falando das penalidades. Ou seja, você tem como penalidade uma advertência, você pode ter uma suspensão, você pode ter uma demissão, uma destituição de função de confiança, destituição de cargo em comissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Esses são os casos das penalidades, beleza? Agora, na aplicação das penalidades, você tem considerado tanto a natureza, e meu lápis aqui ainda tá branco, ó, você tem tanto a natureza e a gravidade da infração, os danos, tá? Que provierem desse dano, dessa situação e as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ou seja, quando a aplicação da pena for feita, da penalidade, você vai ver qual a natureza, qual a gravidade, qual o dano, quais as circunstâncias que podem agravar a situação dele ou podem diminuir. Antecedente funcional, então ele já respondeu a um outro processo administrativo antes? Não, beleza. Ok? E é como eu falei para vocês, o processo judicial e o processo administrativo disciplinar, eles são muito parecidos. Porque o ato da imposição de penalidade precisa mencionar o fundamento legal e a causa. Não adianta simplesmente, por exemplo, se você pega um processo judicial, você vai ver que no final da sentença o juiz ele vai fundamentar legalmente o motivo da aplicação daquela penalidade e a causa da sanção. Ele não vai simplesmente falar assim, olha, eu acho que eu tenho que aplicar essa penalidade por isso, isso, isso. Negativo. Beleza? Tem achismos. Bom, aqui você tem que será punido com uma suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente ele recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessão dos efeitos da penalidade uma vez se cumprida a determinação. E quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão ela pode ser convertida em quê, gente? Em multa, com base de quantos por cento? 50% por dia de vencimento ou remuneração. Fica no servidor obrigado a permanecer em serviço, beleza? E as penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. Cancelamento do registro da penalidade não surtirá efeitos retroativos, ou seja, o fato de ter cancelado, o que é retroagir? Voltar. O fato de ter cancelado o registro da penalidade é daqui para frente, daqui para trás ele continua com a ficha dele, vamos pensar assim, tá? Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui comigo hoje. Que Deus te abençoe grandemente hoje, amanhã e para todos sempre. A nossa próxima aula, que é a aula de número 4, ela não vai demorar a sair, gente. Sério, peço perdão, que realmente estava bem corrido, e graças a Deus agora, né, com a estreia da plataforma, foi no dia primeiro. Então você pensa, né? Ficava naquela expectativa. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, para fechar aqui. Nós compramos, né, o curso, eu e minha família, para a gente testar, né?
Gente, quando a minha mãe fez o primeiro cadastro dela, ela fez simulação, né, de restituição de senha ali, né, para recuperar a senha. Gente, mas no dia que ela fez isso, e olha que era teste, mas pensa na pessoa que chorou. Eu, de felicidade em Jesus é maravilhoso. Quando você pensa que tá tudo dando errado, aí Deus te mostra e fala, minha querida, tá tudo dando certo, vai em frente, não desista, não. Ai, gente, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu agradeço muito pela vida de vocês, porque eu falo que vocês não são alunos, vocês são bênçãos de Deus na minha vida e na vida da minha família. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula. Um grande abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.